Olá pessoal, hoje na nossa aula de gramática nós vamos estudar os sinais de pontuação. Foi dividido em 3 partes. Hoje nós vamos ver a número 1 e a número 2, tá certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver sinais de pontuação número 1. Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vamos lá. O ponto final, ele indica o final da frase. Declarativas, afirmativas e negativas, certo? Então vamos lá, por exemplo, quando a gente diz a cigarra não tinha o que comer, bota o ponto final. Outra frase que pode ter um ponto final: vou ao cinema com Joana, ponto final, certo? Júlia é uma aluna estudiosa, ponto final. Então, sempre que você terminar de escrever uma frase, você coloca ali o ponto final. Pode encerrar um assunto, né? Ponto final. Você coloca o ponto final, tá certo? E também nós vamos ver o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, que é esse que você tá vendo aí, que parece o cabinho do guarda-chuva para cima e tem um pontinho embaixo, né? Ele indica quando tem uma pergunta, tá certo? Então, toda vida que você for escrever uma pergunta, no final da sua pergunta tem que ter um ponto de interrogação. Por exemplo, não guardou nada? Ponto de interrogação, porque você está fazendo uma pergunta. Outra frase: em que rua fica a escola? É uma pergunta, então você coloca o ponto de interrogação, tá certo? Outro também que a gente vai ver, gente, é o ponto de exclamação. Esse ponto, ele é um pauzinho, ó, com um pontinho embaixo, certo? Ele indica um espanto, uma surpresa, quando você está admirado com alguma coisa, um chamamento, uma ordem ou um pedido. Por exemplo, essa frase aí, ó, pois dance agora. É como se tivesse uma ordem, né? A gente coloca o ponto de exclamação. Outra frase: que surpresa agradável! Ponto de exclamação. Como gosto de você. É uma coisa que ele tá botando ali uma intensidade, né? Como eu gosto de você. Aí tem que colocar o ponto de exclamação, tá certo? Então, sempre que você vai falar, escrever uma frase em que você tá mostrando uma admiração, nossa, que casa bonita, ponto de exclamação, entendeu? O filme foi legal, ponto de exclamação. Né? O bolo está delicioso, ponto de exclamação. Sempre que tiver uma admiração, um espanto ou um chamamento, certo? Então vem um ponto de exclamação, tá bom? E agora nós vamos para a parte 2, sinais de pontuação 2. Nós vamos ver a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão e reticência. Olha só. Vamos começar pela vírgula. A vírgula, ela é usada para separar as palavras em sua numeração, nas datas, para separar o nome das localidades. Por exemplo, comprei laranjas, maçãs, bananas e uvas. Então, essa separação aí, laranja, maçã, né, tem que ter uma vírgula, é uma pausa quando você diz que quando você vai dizer uma outra coisa. Por exemplo, toda vida que eu coloco a agenda com vocês, eu coloco página 8, aí boto uma vírgula, 9, vírgula, né? Então, sempre que é para separar alguma coisa, a gente coloca vírgula. Minha mãe foi ao mercado e comprou. Aí você vai colocar o que ela comprou. Pão, vírgula, arroz, vírgula, açúcar, vírgula. Aí quando chegar no penúltimo, você diz arroz e farinha. Aí bota um ponto final, porque você terminou a frase, tá certo? E no ponto e vírgula é esse daí. Tem o pontinho em cima e a vírgula embaixo, certo? O ponto e vírgula, ele é usado para indicar uma pausa ou um pouco maior que a da vírgula na leitura. Por exemplo, né? Olha só, esses patins são bons, vírgula, mas são caros.
Aí, então, o que que acontece? É como dar uma pausa maior. Então, bota o ponto e a vírgula. Aí ele diz, aqueles são mais baratos, vírgula, mas são fracos, né? Então, você vai ver que o ponto e vírgula, ele entra quando você coloca uma frase que tem uma pausa maior, certo? Olha só, esses patins são bons, mas são caros. Já aquele ali, você vê como deu uma pausa, né? Então, nessa pausa, a gente coloca ponto e vírgula, nessa pausa mais prolongada, tá bom? Já quando é uma pausa mais rápida, na questão de que a gente foi, né? Minha mãe foi ao mercado e comprou pão, laranja, melancia, então ali já é mais rápido, então é só a vírgula. Quando tem uma pausa mais prolongada, a gente coloca ponto e vírgula, tá certo? E agora nós vamos falar dos dois pontos. Os dois pontos que a gente fala, gente, é esse aí, ó, um pontinho em cima do outro, certo? E eles são usados para indicar que alguém vai falar quando queremos dar uma explicação e iniciar uma numeração. Por exemplo, Fabiana disse ao pai. Aí a gente coloca 2 pontos. E aí vai dizer a frase que a Fabiana disse. Então, sempre que você for escrever um texto, por exemplo, você escreve um texto, aí você diz assim, ó, minha mãe me falou. Aí bota 2 pontos, certo? Aí você vai embaixo e coloca o que a sua mãe falou. Ou então, Marcela falou para o Fábio. 2 pontos e coloca embaixo o que a pessoa falou. Então, 2 pontos, ele sempre vai entrar na hora que alguém vai falar, né? Então, Marcos disse, aí bota 2 pontos e depois você escreve o que foi que o Marcos falou. Aí é onde a gente entra no próximo ponto, que é o travessão. Esse travessão, ele é usado para indicar a fala de alguém. Então, sempre que você colocar os 2 pontos que alguém vai falar, quando você for escrever a fala que a pessoa vai falar, você tem que colocar esse travessão aí na frente, que é esse tracinho aí, ó, certo? Então, você colocou, Marcos disse, aí botou 2 pontos, na outra linha, você coloca travessão e coloca o que o Marcos falou. Marcos disse 2 pontos, na outra linha, travessão. Hoje não vou para a escola, né? Então, foi o Marcos que falou que hoje ele não vai para a escola. Então, sempre o travessão, ele vem quase sempre depois dos 2 pontos. Sempre que alguém for falar, você coloca 2 pontos e depois coloca o travessão para dizer o que foi que a pessoa falou, tá certo? E já as reticências, gente, são esses 3 pontinhos aí, um do ladinho do outro. Ela indica uma interrupção na frase ou uma emoção demasiada, certo? Por exemplo, as lembranças da casa do vovô são muito fortes e vivas. Teve ali aquela pausa, né? Pode ser que a pessoa diga mais alguma coisa, mas aí entra os 3 pontinhos. Ou então, quando vai continuar alguma coisa. Tipo, Maria estava na casa de João e aí deu aquela pausa e não continuou. Ali tem reticências. 3 pontinhos. Quer dizer que é para completar. Vai ter teve uma interrupção, mas depois tem uma continuação, certo? E por último, como eu falei para vocês, essa é a primeira e a segunda parte, né? Nós vimos aí alguns pontos. Certo, gente? Não é complicado. Você só vai ter que prestar atenção na hora de você for fazer a atividade, tá bom? Então, sempre é assim. 2 pontos é quando alguém vai falar, certo? E travessão, depois que a pessoa falar, depois que você colocar os 2 pontos, quando a pessoa for falar, você coloca o travessão, tá certo? E ponto de interrogação é quando alguém pergunta. Ponto de exclamação é quando alguém está surpreso ou admirado, né? Então, é isso aí, gente. Qualquer coisa você pode olhar no seu livro, tá certo? Nas páginas 32 e na página 35 vai estar falando sobre esses pontos também. Faça a atividade, qualquer coisa você já sabe. Pode me chamar, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, meu povo!